Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de devocional por aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Ou seja, o marido dela era um dos discípulos e ele morreu. E nisso, os credores estavam atrás dela para levar os 2 filhos como escravo para poder pagar a dívida. Então, aquela mulher, aquela viúva procura Eliseu. Prosseguindo. Respondeu Eliseu: como poderei ajudar-te? Diz-me, o que tem em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu, ele pergunta a ela: mas o que você tem? Ela fala: olha, eu só tenho uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Peçam muitas. Depois, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separa a que estiver cheia. Então, Eliseu dá uma ordem para ela. Então, você vai pedir vasilhas para todos os seus vizinhos. Vasilhas. E você vai pedir. Gente, então aqui ela tinha que ter o quê? Um bom relacionamento com seus vizinhos. Você imagina se ela não fosse uma boa vizinha? Como que ela faria isso? Então aqui a gente aprende uma lição. Que nós precisamos ser o quê? Bons vizinhos. Nós precisamos ter bom testemunho, uma boa reputação. Porque aonde você passar, as pessoas, elas podem estender as mãos. O que você precisar? Será que hoje aí, onde você está, as pessoas te conhecem? As pessoas conhecem a sua história? Se você precisar de ajuda e bater aí no portão do seu vizinho, ele vai te socorrer? Então, nós precisamos ter um bom relacionamento com a nossa vizinhança, certo? Próximo. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Então, gente, quando ela pegou emprestadas as vasilhas, ela entrou para sua casa com os seus filhos, fechou a porta. E aqui eu quero falar sobre relacionamento com os seus filhos. Os filhos participaram desse milagre. Então, aquela mulher, ela tinha que ter um bom relacionamento com seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. Então, tinha uma participação ali, uma cooperação, um ajudando o outro. Como anda o seu relacionamento aí com seus filhos, com os da casa? Prosseguindo. E quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traz-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai, vinde o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivem do que sobrar. Somente até aqui. Então, quando ainda ela tinha vasilhas vazias, quando ela derramava o azeite, as vasilhas enchiam de azeite. Olha aqui um milagre. Mas quando aquelas vasilhas acabaram, já não tinha mais nenhuma vasilha vazia, o azeite parou. Então, ainda quando tinha, o azeite continuou, o milagre continuou, mas quando acabou, ele parou. E ela fez saber
ao homem de Deus, a Eliseu. E Eliseu fala assim, ó, paga a tua dívida dos teus filhos e o resto do azeite que sobrar você vai viver. O seu pouco com Deus se torna muito. O seu pouco com Deus se torna suficiente. Ou seja, gente, ela ia viver do resto do azeite. Olha como que Deus faz. Ele pegou algo que ela só tinha aquilo, gerou um milagre, e aquele milagre foi suficiente para mudar a história dela e ela continuar a vivendo desse milagre. O que hoje você tem aí que Deus pode transformar a sua história? Aquela viúva, ela só tinha uma vasilha de azeite. E você, o que você tem? Na Bíblia fala que se a gente tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, é suficiente para transpor um monte, para mover um monte. Você imagina o seu pouco com Deus? Ele é capaz de transformar a sua história. Então não, sabe assim, não olhe para a sua situação e pense assim, eu não tenho nada. A gente sempre tem algo para oferecer ao Senhor. A gente sempre tem algo, mesmo que seja tão, às vezes, insignificante para muitas pessoas, para ela é um azeite. Mas o azeite foi capaz de transformar a história dela. Foi capaz ela vender o azeite, pagar a dívida que ela tinha e ela ainda viver do resto. Então não despreze aquilo que você acha que é pouquinho, porque o pouco com Deus é o suficiente para ele mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe vocês.